Oi, delicinhas! Sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos Adoçando a Vida. Eu sou Juliana Sena, chefe confeiteiro, e vou contar com a participação especial da Nana. Oi, Nana! Oi, Ju, tudo bem? Tudo bom? A Nana, pessoal, é aquela consciência, aquela vozinha da consciência que fica aqui perguntando a gente o que fazer pra gente resolver os nossos problemas na confeitaria artística. Fica com a gente que vai ter muita novidade, muitos vídeos legais. E eu vou começar perguntando a Nana o que é que eu tenho que fazer para fazer esse vídeo. Ju, esse é o nosso primeiro vídeo, então o que eu quero saber? Eu quero saber quem você é, de onde você veio, como começou a sua história na confeitaria. É isso que eu quero saber, Ju. Então, eu comecei a confeitaria há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Profissionalmente há 10, né? Que eu trabalho com isso, mas 20 anos atrás eu comecei fazendo o meu próprio bolo de casamento. Acredita, Nana? Não acredito. Como que foi essa história, Ju? Bem, o meu pai, ele fazia bolos, somos 4 irmãs. Meu pai trabalhava na prefeitura. E como ele tinha um pouco mais de tempo, ele fazia bolos para as filhas, né? Pra gente ficar quieta em casa, ficar adoçando à tarde, assistindo TV. Então, o que foi que eu decidi? Assim, vendo tudo isso, ele fazia bolos, preparos, ele fazia, às vezes ele deixava o bolo cru no meio e tapeava a gente, dizia que era recheio, para o bolo ficar mais gostoso. Então, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, assim, recheio não era tão fácil, leite condensado não era tão barato, não era tão fácil. Então, ele tapeava as filhas e a gente acreditava e achava o bolo maravilhoso. Então, eu fui crescendo, vendo isso, vendo o amor, o preparo, o cuidado que ele fazia fazendo bolos. Então, quando foi com 17 para 18 anos, eu inventei de casar, né? Aquela adolescente mesmo, barra pesada, diga, eu vou casar. Então, isso. Então, na época, em 94, mais ou menos, já existia o programa da Marta Balina no SBT, que ela fazia uma participação na Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Eu acho que quem trabalha com confeitaria artística lembra muito bem dessa época. E aí, eu via a Marta Balina fazendo. E era tão fácil, era tão rápido, eu digo, vou fazer meu bolo de casamento, né? Não pensei em nada, só... Peraí, Ju, dá uma pausa aí, peraí. O primeiro bolo que você fez foi o bolo do seu casamento? Meu primeiro bolo para evento, assim, profissional, porque eu assava bolo, como eu já era adolescente, eu já fazia um bolinho ou outro, mas em casa. Nada de ocasião especial. Para alguma ocasião especial, o meu bolo de casamento, foi eu que fiz. Eu decidi que ia fazer esse bolo. A minha mãe é cabeleireira e conhece muitas pessoas. E das pessoas que ela conhece, uma das clientes era confeiteira e ainda hoje é. E ela trabalhava com glacê de gordura vegetal. Então, eu pedi à minha mãe para que me levasse na casa dela e ela pudesse me explicar como fazia isso. Então, a minha mãe me levou na casa da Loura, e a Loura na época estava até de resguardo da filha dela mais nova, e ela me ensinou, passo a passo, como eu ia cobrir um bolo com glacê de gordura vegetal. Achando isso muito simples, eu disse, não, eu quero mais, eu não quero só um bolo não, eu quero um bolo de andares. O que foi que eu fiz? Fiz um bolo de 2 andares e assim, não sei se vocês conhecem, mas assim, os bolos mais ou menos da década de 80, 90, 70, enfim, tinham os bolos de andares e tinha um andar, né? Era tipo um banquinho. Aí a gente colocava esses banquinhos e o bolo ficava suspenso. Eu, como uma boa cearense, né? Fiz uma gambiarra, não sei se vocês conhecem gambiarra. Gambiarra é uma coisa que você substitui o produto original
para ter aquele resultado. Nem que não seja igual, mas é isso. Então eu fiz, eu pedi, meu pai arranjei, na época eu não lembro, mas arranjei esse banquinho, né? Então eu fiz um bolo de 2 andares, coloquei esse banquinho, coloquei os canos, aí envolvi o cano com fitas decorativas e coloquei mais um bolo em cima. Então ficou um bolo de 3 andares, 2 andares, um bolo suspenso e um andar em cima, né? Decorei meu bolo todo com gordura vegetal, um lindo caminho sem fim, flores, um biquinho de pitanga. Futuramente vocês vão saber o que é um bico pitanga. Fiz um acabamento de bico pitanga. Enfim, ele ficou uma formosura. O importante é que ele não caiu. O importante foi que ele ficou lá intacto, todo o casamento. Fiz sucesso, todo mundo gostou do sabor do bolo. E foi assim que eu comecei a minha vida de confeiteira artística, né? Porque até aí era só assim, como foi há 20 anos atrás, aí foi só o início. Entendi. Mas o importante é que ele ficou em pé, né, Ju? Com certeza, o importante, o melhor da festa foi que o bolo ficou em pé. Mas me diga uma coisa, esse foi só o início. E aí logo depois você foi já fazendo bolos lindos ou você deu aí umas tropeçadas no meio do caminho? Não. Eu nunca fiz, né? Fico imaginando como eu, que nunca fiz, quero fazer teu bolo ou quero fazer um bolo profissional, isso vai ser fácil, assim, sem problema nenhum. Bem, isso aí foi tipo a largada, né? Deu tiro lá e eu comecei a correr. Daí então, nesse mesmo ano, eu me casei em abril, em julho eu engravidei. Só que antes de engravidar, eu tinha entrado no emprego. Porque assim, Nana, na verdade, eu não tinha confeitaria como profissão. Eu tinha a confeitaria mais como uma coisa afetiva, um hobby afetivo, sabe? Então eu não tinha como profissão. Eu achava que não podia ganhar dinheiro com aquilo, porque era só você colocar amor naquilo ali e satisfazer as pessoas que estão ao seu lado, assim, é um afeto, mais a questão afetiva. Então, Você não tinha consciência que tinha uma técnica? não tinha consciência, eu não sabia que precisava de técnica, não sabia do que precisava pra gente trabalhar com confeitaria, enfim, eu só acreditava que confeitaria era muito amor, era muito sentimento, afetividade, entrega, é você satisfazer o outro, a pessoa comer uma fatia de bolo e dizer, nossa, que bolo gostoso, que maravilha, enfim, era isso que eu pensava. Então eu fui, na verdade, trabalhar num supermercado na época e aquela questão da confeitaria, ali eu comecei só como um hobby, fiquei só, fazia um bolo ou outro. Aí quando foi em julho, eu engravidei e tive uma filha, e aí eu fui brincar de boneca, né? Porque aí aniversário, então, todo aniversário da Júlia, lá vai um bolo. E aí passei tipo 10 anos assim trabalhando no comércio e nunca tinha pensado em trabalhar com confeitaria, somente como um hobby. Hoje eu olho para trás, assim, eu busco, a gente fica buscando nossa memória e eu fico pensando, meu Deus, quantas dificuldades, quantas coisas, quantos obstáculos eu passei pelo simples fato de inicialmente não procurar adquirir um conhecimento técnico, né? Até porque, assim, a partir daí, eu fui só me testando. E aí, assim, eu passei do bolo de casamento ao bolo da minha filha de 1 ano, que eu queria em cima um formato de um coelho, sabe? E depois eu queria outras coisas, queria botar um chocolate que ficasse lisinho, depois queria um bolo de andares cada vez maior, até o ponto de chegar na pasta americana, que foi quando a Júlia tinha 5 anos. Quando a Júlia completou 5 anos,
Aí eu disse, chega de bolo de glacê de gordura vegetal, chega de bolo de brigadeiro, eu quero um bolo em pasta americana. Se a Marta Balina fazia, eu também vou conseguir fazer. Por que eu não vou conseguir fazer? Não é? E foi simples. Nana, eu fui ao centro, eu digo, vou fazer um bolo de 3 andares para a minha filha de pasta americana. Todo com coelho, vai ser perfeito, vai ser assim. Vou tirar de letra. Fui ao centro, comprei cortador de coelho, comprei forminhas de silicone de coelho e comprei material para fazer 1 quilo de pasta americana. Na época era mais difícil a gente comprar pasta americana já pronta, então a gente tinha que fazer a produção. E eu, como uma boa confeiteira, de hobby, né? Uma hobby confeiteira, eu como uma boa hobby confeiteira, comprei material para fazer 1 quilo de pasta americana para um bolo de 3 andares. Gente, 1 quilo de pasta americana só cobre um bolo de 30 fatias. Quer dizer, somente o bolo do meio de 3 andares. Mas aí, assim, por falta de técnica, falta de conhecimento, eu não me lembrei disso, assim, tipo, eu vou pesar, ver quanto dá o bolo, quanto... Nada, no diâmetro, não fui ver qual o diâmetro, eu simplesmente comprei 3 formas, uma pequena, uma média, um grande, e comprei o material para fazer esse quilo de pasta e esqueci do resto. Então, assim, vai dar super certo, vai ser massa, vai dar tudo legal. Minha filha vai ter um bolo em pasta americana e uma coisa muito difícil que na época, 15 anos atrás, não, tipo 13 anos atrás, minha filha atualmente tem 18 anos, então 13 anos atrás, assim, vai ser super fácil fazer isso, que é isso, não precisa de mais nada. Bem, assei os bolos, fiz os recheios, aí eu digo, agora eu vou... Era tão assim, Nana, que eu pensava assim, no dia do aniversário, eu já tinha assado os bolos e tinha recheado. Eu digo, agora eu vou fazer a pasta americana, a grande estreante da festa. Era a estreante da festa, a pasta americana. Aí eu peguei a receita e fui fazer a pasta americana, Nana. Deu 1 quilo. Aí eu fiquei olhando para aquele quilo de pasta americana e olhava assim pro bolo. Aí eu dizia, como eu vou conseguir cobrir 3 bolos com esse quilo de pasta? Aí eu digo, bom, bem, eu vou começar. Tem que começar, de alguma forma eu tenho que começar. Fui, abri a pasta americana com o rolo, né? Abri o bolo maior já tava lá. Pronto, desci no bolo, alisei, ótimo, cobri o bolo, beleza, sobrou uns pedaços. Eu acho que não tinha 200 gramas, Nana. Nossa Senhora. Aí eu olhei pros outros bolos e disse, falta 2 bolos ainda. Que foi que eu fiz? Bati um glacê de gordura vegetal, fiz... Que você já dominava. Que eu já dominava, né? Fiz vários coelhinhos de silicone, coloquei na ponta do arame. Mas assim, era tão... Nana, assim, a minha cabeça, ela funciona tão rápido, assim, não sei o que é. Que assim, eu projetei todo o bolo na minha cabeça e esqueci de comprar o material. Mas assim, comprei os coelhinhos para fazer na ponta, os coelhinhos botam na ponta do arame. Cortadores de coelhinho para colocar em todo o bolo, estrela. Aí, mas não tinha material para isso. Então o que foi que eu fiz? Cobri o primeiro bolo em pasta americana, fiz várias estrelas, vários coelhinhos, fiz coelhinho, aí peguei os coelhinhos pequenos, modelei, botei na ponta do arame, cobri os outros 2 bolos, com glacê real, né? Com glacê real não, com glacê de gordura vegetal. Cobri os 2 bolos com glacê de gordura vegetal. E saí colando no bolo tudo aquilo que eu tinha cortado, estrela, coelhinho. Fui
tapeando os meus convidados, né? Eu digo, eu vou tapear meus convidados, é o jeito. E aí coloquei aqueles coelhinhos da ponta do arame, né? Coloquei no topo do bolo uma vela. Mas, Nana, foi sucesso total. Porque era um bolo da Júlia, era um bolo de pasta americana. Todos os convidados amaram. A gente tem foto, as crianças encantadas com aquele bolo, olhando aquele bolo. E aquela vela, na época aquela chuvinha, né? Tinha acabado de sair no mercado. Então aquela vela já tava lá, tava perfeito, ficou tudo perfeito. E foi assim a minha primeira história de bolo com pasta. E foi assim a minha primeira... Desculpa, fala. Vai. E foi assim o meu primeiro bolo pasta americana. E na verdade você compensou a técnica com a criatividade nesse caso, né? Exatamente. Aí eu tive que inventar, viu? E assim, ressaltando aqui que eu inventei, mas assim, era um bolo pra mim, não era para um cliente, né? Assim, quando é para o cliente, a gente tem que ter mais responsabilidade. Embora tenha criatividade, mas pra mim, eu digo, não, pra mim eu vou ter que dar um jeito. Eu tive que dar um jeito, porque eu não ia, né? Não ia deixar o bolo sem estar coberto. E hoje, profissional, o que você enxerga que são os principais erros para quem começa na confeitaria, que às vezes, assim como você, não tinha consciência para identificar e falar, não, tá me faltando isso, eu preciso, porque às vezes você precisa de técnica, você precisa de metodologia, mas você não tem consciência disso, que era o que você não tinha, né? Isso. Mas assim, hoje, assim, como profissional, né? Como profissional, é muito bom a gente dizer para o outro, né? Principalmente para quem está iniciando, que buscar o conhecimento, buscar técnica, ter certeza que aquilo que você vai fazer, você tem o que precisa, né? Eu acho que é o primordial, né? Porque quando você vai fazer para você, não. Se der errado, se não for como você queria, não tem problema, você vai tentar se justificar, mas você vai fazer isso para um cliente. Já pensou? Se fosse um cliente, ele chegasse na minha loja e dissesse, cadê meu bolo de pasta americana? Porque só tem um coberto, cadê os outros dois? Né? Só tem a base. Só tem base. Entendeu? Então eu acho assim, eu acho que o primordial é adquirir o conhecimento, né? E ter material para trabalhar. Ter o material certo para trabalhar. Pelo menos isso, né? E como você desenvolveu? Você foi atrás, depois desse bolo da Júlia, você percebeu que precisava de conhecimento e foi atrás? Como que você se desenvolveu dali até a Ju profissional de hoje, que as pessoas adoram? Você tem bolos incríveis, bolos de casamento de andares, aquele do polvo suspenso, que eu acho assim maravilhoso. Tem bolo que imita teclado. Isso. Tem bolo que é um circo em formato de bolo, assim, que você consegue imaginar como você equilibra tantos bolos um em cima do outro. Como que você chegou nisso, Ju? Pronto. Conta pra gente. Pronto. Eu não me dei por satisfeita, né? Dos 5 anos da Júlia. E assim, nesse período, porque fazem 10 anos que eu trabalho profissionalmente com bolos em pasta americana. Então, a Júlia com 5 anos, eu ainda tinha mais 5 anos para percorrer. E olha, Nana, você acredita que não foi aí que eu parei, não. Depois daí, eu fiquei me sentindo a chefe confeiteira da pasta americana, a cake designer. E depois daí, eu ainda fiz um bolo para uma amiga de 30 anos, da Paulinha, de 2 andares. Fiz o bolo de 40 anos para minha chefe, de 3 andares, um bolo todo cheio de estrelas. Nana, você me acredita que eu fazia o bolo de 3 andares e não colocava uma sustentação? Nada. Colocava nada. Eu fico pensando assim, Deus é muito bom para mim, porque como eu conseguia fazer tudo aquilo e não dava errado no meio da festa, porque o que a gente vê de histórias, de confeiteiras, de aspirantes,
que sempre tem uma história para contar sobre tudo isso. Então, assim, nesse... Eu acho que seu anjo da guarda não dorme. Não, meu anjo... O anjo da guarda não dorme. Meu anjo da guarda Ele não é dorme. É isso mesmo. Ele não tira férias. Não. Ele é igual a mim, ele não tira férias. E aí, então, assim, depois de... Eu passei 10 anos trabalhando no comércio, né? E aí eu disse, eu vou sair, porque agora eu vou trabalhar com confeitaria. Porque, Nana, na confeitaria, eu tinha aquela... Mesmo sendo hobby, eu tinha aquele amor, assim... Nasceu um amor em mim com a confeitaria artística que eu simplesmente não consigo explicar. Eu sinto, eu só sei sentir esse amor que eu tenho pela confeitaria artística. Então, a partir daí, desses 10 anos que eu passei no comércio e brincando de ser confeiteira e depois de ser confeiteira artística, porque aí eu tinha amigos, família que confiavam no meu trabalho, né? Eu fiz o aniversário, eu fiz o bolos de primas, na escola, assim, no início, minhas amigas de escola perguntavam se dava, então assim, eu ficava nesses devaneios, né? E graças a Deus, assim, ia dando certo. Então, depois desse período de 10 anos no comércio, eu digo, não, agora eu vou trabalhar profissionalmente. Então, foi aí que eu decidi realmente procurar aprender técnicas de assar um bolo, técnicas de fazer um recheio, de como ter uma durabilidade no recheio, porque os bolos em pasta americana, ele é um bolo que a gente custa mais no processo de desenvolvimento, de montagem desse bolo. Então, eu precisava de um bolo que ele tivesse uma qualidade de vida melhor, eu precisava de um bolo que tivesse um recheio, uma durabilidade melhor, entendeu? Uma pasta americana boa para trabalhar. E aí tudo isso eu fui buscar conhecimento, né? Técnicas, professores, locais que me ajudassem a adquirir esse conhecimento que eu precisava. Isso é a minha saga, né? Porque aí, assim, o que foi que eu fiquei fazendo? Logo nos primeiros cursos, eu já... Como as pessoas sabiam que era um hobby, eu já passei a vender, né? Amigos de trabalho, família, amigos da rua, eu passei a vender. E paralelo a isso, eu passei a buscar conhecimento. Mas para me desenvolver toda essa técnica, todo esse método que atualmente hoje eu trabalho, foi bem sofrido, Nana. Porque assim... Eu passei a fazer vários cursos e procurei buscar profissionais que acreditassem, que eu acreditasse que aquela técnica ia funcionar. Porque assim, eu fazia um curso em determinado local, quando eu chegava em casa, eu ia testar, mas não era aquilo, sabe? Quando a gente fazia o bolo, aí ficava a parte do recheio aparecendo através da pasta americana, criava bucho, rachava. Então, aquilo me tirava o sono. Aquilo, às vezes eu passava horas me perguntando como eu ia desenvolver um método ou uma técnica que o meu bolo, além de gostoso, fosse bonito. Porque aí, assim, para me desenvolver uma técnica de bolo gostoso, ele tem que ser fofinho, ele tem que ser macio, ele tem que ser molhadinho, um recheio consistente, mas que derreta na boca, que não seja tão doce. Mas aí como eu vou juntar isso com pasta americana? Se a pasta americana precisa de um bolo com estrutura, como eu ia chegar nisso? Então assim, isso tirava o meu sono, eu perdia horas imaginando como eu ia desenvolver um método, uma técnica que juntasse tudo isso. Nos cursos eu nunca encontrei assim 100% do que eu queria, do que eu acredito, de todo esse mundo que envolve a confeitaria artística. Eu não conseguia encontrar em um curso só. Eu ia linkando, eu tirava uma técnica aqui desse curso que valia a pena, tirava uma outra técnica daquele outro curso que valia a pena, entendeu? Às vezes eu brincava
com as meninas, né, minhas amigas confeiteiras, e a gente ficava, e aí, gostou desse curso de hoje? Ah, bem, certas coisas eu já sabia. Hoje, esse curso de hoje, eu só gostei por tal fator, tal técnica. E assim, a gente ficava sempre medindo e buscando conhecimento para que a gente pudesse chegar à nossa perfeição, o nosso método perfeito de desenvolver aquele bolo bonito, bem acabado e gostoso, né? Você chegou no que você tem hoje, nos bolos que você oferece nos casamentos. Só em casamento? São quantos casamentos aí que você já fez? Ah, Nana, olha, a gente já fez muita festa, né? Assim, a gente trabalha muito final de semana, né? Mais finais de semana, assim, sexta, sábado. Então, mais ou menos o que? O ano tem o que? 50 finais de semana, 52, 53, mais ou menos 50 finais de, mais ou menos mais ou menos 50 finais de semana. E a média, porque assim, tem final de semana que a gente consegue fazer até 3, 4 casamentos. Mas vamos colocar 3 casamentos por ano, por final de semana, né? Então, olha, tu já pensou aí 3 vezes 5, 15, né? Então, uma média de 150 casamentos por ano, né? E assim, podendo ter sido mais, porque na verdade, a gente acaba que pensa em tantas outras coisas que acaba esquecendo de contabilizar exatamente o que você fez, né? Mas assim, eu penso em 150 casamentos por ano, né? Foi muito, né? É muito, né? Já pensou? E a gente pode multiplicar por 10 anos, dá mais de 1000 bolos de casamento. Isso, já pensou? Mais de 1000 bolos de casamento, e festa, e aniversário de 15 anos, e confraternizações, né? Então, se a gente for contabilizar, é muita coisa, assim, mais de 1000 bolos, 1500 bolos, 2000 bolos, assim, se eu fosse fazer um montante de quantos bolos eu fiz por todos esses 10 anos, né? A gente... é melhor perder as contas. É verdade. Mas e aí você encontrou um método... Isso, aí já... forma de ter um bolo Sim, sim, e eu já tenho mais ou menos 4, 5 anos que eu trabalho com essa mesma técnica. Eu vejo que uma das principais coisas que você precisa fazer, principalmente na confeitaria artística, é buscar conhecimento. E assim, não vai ser de graça, porque assim, a recompensa é muito maior. Porque assim, você aprende um método, mas você desenvolve em várias outras, em tudo que você vai fazer dentro da confeitaria artística. E como você diz, eu tenho um bolo no formato de um instrumento musical, eu tenho um bolo no formato de urso, eu tenho um bolo de casamento, eu tenho um bolo de aniversário, um bolo de andares. Então assim, praticamente 100% da técnica é aplicado em toda a área de confeitaria artística para bolos, né? Então, assim, é uma coisa que é um método que você não vai ser só para determinado produto. É um método que vai ser utilizado em 100% dos bolos que você for fazer na área de pasta americana, na área de confeitaria artística. O que a gente vai falar nos próximos episódios? Bem, nos próximos episódios eu quero falar sobre erros e acertos, né, na pasta americana. Eu quero falar sobre estruturas, eu quero falar sobre criatividade, como você desenvolve um bolo. O cliente chega e diz assim, quero um bolo. Aí como é que eu vou desenvolver esse bolo? Quais as perguntas que eu tenho que fazer para esse cliente que a gente vai chegar ao bolo que ele quer? Porque assim, a gente tem 2 tipos de cliente. Aquele cliente que chega com uma foto e diz assim, eu quero um bolo parecido com esse. E aquele cliente que chega somente dizendo, eu quero um bolo. E aí, como você desenvolve isso? Muito bem, mas antes de você falar disso, vamos marcar nosso próximo encontro para você dizer como eu, Nana, que nunca fiz um bolo, só faço bolo de cenoura, aí às vezes fica bafumado. Vou conseguir fazer um bolo profissional? Vamos.
Vamos sim. Então, gente, o nosso próximo encontro, a gente vai falar de como você vai sair do zero, do absoluto zero, e vai se tornar uma grande profissional na confeitaria artística, com bolos e pasta americana, tá certo? E agora eu vou te dar 3 dicas super importantes. A primeira dica, segue a gente nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Juliana Sena Bolos. Vai lá, curte, comenta, compartilha com teus amigos. Deixa lá comentário de quais os assuntos que você quer nos próximos episódios. Na segunda dica, que você não precisa ter medo, a gente vai estar junto nessa jornada. E na terceira dica é que no dia 21 de janeiro, coloca na tua agenda aí, no despertador do teu celular, a gente vai fazer uma incrível jornada de como você sair do absoluto zero. Você vai fazer do absoluto zero bolos em pasta americanas, bolos incríveis, dos básicos ao profissional. Até o próximo episódio. Não esquece, cola em mim que é sucesso!